Shabbat Shalom Lekulam. É com muita alegria que estamos aqui para celebrarmos juntos mais um Shabbat. Baruch Hashem, por este tempo, por este dia, por esta festa, né, que o Eterno concede ao seu povo a cada 6 dias de trabalho, um dia de descanso, né? E com ele, com este dia de Shabat, vem aí as bênçãos, né? Que regam este dia. O descanso do corpo, o descanso da alma, o descanso da mente, né? Um dia onde nós somos elevados para mais perto do Eterno. Lembrando dos testemunhos, né, que nós ouvimos quando o nosso querido Moré Fábio Mazzarella, beijo, meu Moré. E aí, no final do estudo, ele trouxe aqueles vídeos, né, sobre o Shabat. E uma coisa em comum, né, na fala da maioria dos nossos irmãos que puderam ali testemunhar e que a gente teve o prazer de conhecer, é que este dia de Shabat é um dia que eleva a nossa alma para mais perto do Eterno. E não que nós estejamos distantes, né, ao longo da semana, mas ao longo da semana nós estamos ali na labuta diária, no corre-corre do dia, naquela rotina, né, de pegar ônibus, desce de ônibus, pelo menos eu, né, não tenho automóvel, então a gente vive aí nessa correria de segunda a sexta-feira. E quando chega o pôr do sol da sexta, né? Quando já vai dando ali aquelas 3, 4 horas da tarde, a nossa alma já vai entrando no clima shabático. Como é prazeroso vivermos este dia de Shabat. Então, Shabbat Shalom Lekulam para todo o povo da Techuvá que está aí espalhado por todo o planeta Terra. É com muita alegria, mais uma vez que eu digo que estamos aqui para juntos podermos refletir acerca da porção desta semana, né? Da porção que foi lida aí ao longo da semana, a porção de número 24, a porção Vaikra, que traz consigo o nome, veja só, deste novo livro que nós estamos agora a entrar para estudarmos, né? Depois de termos ali as explanações do querido Moré Haimson. Beijo, meu amigo, meu irmão, para você e toda a família, né? Silene, Radassa, irmã Iracema. E aí, Haimson trouxe com aquela categoria, né, majestosa dele de professor. E aí ele nos trouxe ali Pecudei, né? Onde nós podemos ver a prestação de contas. E ao final nos encorajamos uns aos outros, né? Seja forte, seja forte. E aí entramos agora no novo Sefer, no novo livro, que é o livro de Vaikra. Então nós vamos agora, sem mais delongas, para as telas do slide, onde nós vamos poder então termos aí poder entrar, né, na leitura de cada um dos versos que nós conseguirmos ler, porque ela é uma porção até grande, né, extensa, mas até onde a gente conseguir alcançar, bendito seja o nome do Eterno para todos sempre, e com gratidão nós vamos estudar aquilo que for para nós estudarmos, tá certo? Só um momento para que eu troque aqui a tela do slide. Vamos lá. Cadê?
Sim, aqui. Pronto. E assim, antes de nós entrarmos, né, na leitura do livro de Vaikra, eu quero trazer agora uma rápida introdução acerca do livro de Vaikra para nós, para que a gente possa então começar a ler os seus textos, mas queria trazer aquele nosso lembrete, né, de estarmos com a alma atenta, com os ouvidos abertos, cintos afivelados, né, para que a gente possa entrar aí nessa viagem, e a nossa Torá, né, com a Bíblia ali do lado, para que possamos acompanhar essa leitura. E que assim o Eterno possa falar conosco em mais um Shabat. Então, como nós estávamos falando, né, nós vamos trazer agora uma introdução acerca do livro de Vaikra, que está aí escrito na Bíblia, é o terceiro livro da Torá, tá? Então, porventura, se houver em nosso meio alguém que esteja chegando agora, é também conhecido como livro de Levítico, tá? Essa porção propriamente dita, ela está escrita desde o verso 1 do capítulo 1 até o verso 26 do capítulo 5. Esse 6.7 aí se refere às outras traduções, para que as pessoas consigam se encontrar no contexto da escrita, tá certo? Então, vamos lá, diretamente aqui de Maceió, eu, Daniel Ferreira, falando com você aí na sua casa. Muito obrigado por nos receber, né, aí na sua casa. Então, veja aí, já está na tela, né? Vaikra, o terceiro livro da Torá, o terceiro Sefer, né, da Torá, também conhecido como Levítico, como nós acabamos de falar, e também conhecido na linguagem talmúdica como Sefer Torat Kohanim, ou seja, o livro da instrução dos sacerdotes, né? Sefer, livro, Torat, instrução, Kohanim, sacerdotes. Então, Sefer Torat Kohanim, o livro da instrução dos sacerdotes. O nome Levítico, ele remete aos levitas, né? Contudo, em sua maioria, o livro de Vaikra, ele traz aí as pontuações, como é que eu posso dizer, os procedimentos, né, para que os sacerdotes, os Kohanim, pudessem assim exercer o ofício, né, de Kohen, de ser sacerdote. E aí, esse nome também, Levítico, ele tem talvez algo a ver de ser chamado assim por conta de Arão e seus filhos, né, que eram todos descendentes da tribo de Levi. Então, uma das explicações que pode ser, né, uma das alternativas de ter trazido essa tradução, porque quando a gente começar a ler, a gente vai ver que Vaikra não é Levítico, né? Ele tem outro nome, como a gente viu no slide anterior, e chamou, né? Mas aí, nas traduções para outras línguas, se chegou aí a palavra Levítico. E então, eu quero fazer um resumo, né? Podemos dizer assim, uma fala sintética daquilo que vem a ser o livro de Vaikra, tá? O livro de Vaikra, como nós estamos vendo aí na tela, este verso 2 do capítulo 19, né, que é uma porção mais à frente, que é a porção Kedoshim, que fala sobre a santidade, né, onde o Eterno traz uma ordenança para o seu povo, de modo que as orientações dadas neste livro, né, de Vaikra, de Levítico, elas não estão limitadas apenas aos sacerdotes, tá?
elas não estão limitadas apenas aos Kohanim, apesar de serem eles que realizam o serviço no Mishkan, né? Ali no tabernáculo. Mas alcança, né? As ordenanças que o Eterno traz para o povo, alcança a todos através do livro de Vaikra, né? Eu costumo dizer que o livro de Vaikra é um chamado para a santidade, né? Que ainda hoje ecoa por toda a humanidade. E aqueles que atentam para este chamado, né? Aquele homem, aquela mulher, aquela criança, aquele idoso, aquele jovem, aquele adolescente que atenta, que doa seus ouvidos para ouvir a voz do Eterno por meio deste livro, vivem, né, uma vida buscando a obediência e a santidade segundo os preceitos de Adonai. Então, como está escrito aqui, ó, nesse texto, deixa eu pegar aqui o laser. Então, como está escrito aqui no texto, da Ber El Kol Adat, Bnei Israel, Ve'amarta Alechem, Kedoshim Tihiu Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Fale a toda a comunidade dos filhos de Israel, Bnei Israel, e diga para eles. Então, essa parte que está aí marcada, né, de amarelo, veja, Kedoshim, né, Kedoshim Tihiu Ki Kadosh, santos sereis, pois eu sou santo. Aí quando ele diz Anohi, Ani, né? Ani Adonai, Adonai o Elohim de vocês. Então, santos sereis, pois santo eu sou, Adonai o Elohim de vocês. Então a gente vê aí que esse chamado à santidade, ele está para todo o povo de Israel. Continuando também essa introdução, nós vamos compartilhar com vocês alguns comentários compartilhados na Torá Sefer, que eu achei bem propício para este momento e vou compartilhar com vocês. É o seguinte: este livro, do capítulo 1 até o capítulo 7, tá? São normas alusivas aos sacrifícios, né? Às ofertas, aos holocaustos que eram feitos ali. Esses são todos palavras correlatas, tá? Então, quando a gente fala oferta, né? Quando a gente fala holocausto, quando a gente fala sacrifício, são palavras que têm aí uma correlação, tá certo? No hebraico, nós vamos falar muito em korban, né? Korbanot, korban. Então, você já vai aí se habituando a estas palavras. Então, este livro ele tem 27 capítulos. E do capítulo 1 ao capítulo 7, ele traz essas normas alusivas aos sacrifícios, suas categorias e as partes destinadas aos sacerdotes, né? As partes daqueles animais que eram ali ofertados diante do Eterno, podendo ser sacrifícios de animal, né? Com animal ou com vegetal, como flor de farinha, como nós vamos ver mais à frente, azeite, vinho e incenso. As ofertas que eram feitas com animal são chamadas de korban, e as feitas com vegetal são chamadas de minhá. E aí, seguindo dos capítulos 7 ao capítulo 10, temos então a narração histórica da consagração de Aharon e dos sacerdotes, que também inclui uma exposição de direitos e deveres individuais, tá? Então, esses capítulos aí trazem consigo essa exposição dos direitos e deveres individuais para Aharon e todos os sacerdotes. Dos capítulos 10 ao 16, temos então as normas de pureza impostas aos sacerdotes para que os ritos e cerimônias que eles procediam, né, que eles realizavam, fosse cumprida de forma minuciosa. Então,
os ritos e cerimônias que eles faziam tinham que ser minuciosamente obedecidos, de acordo com o que o Eterno havia determinado. Trazendo assim o quê? Para essas cerimônias? A ordem, né? Que é um dos atributos que nós vemos sempre na fala do Eterno. Ele sempre traz tudo para mostrar de forma ordeira, organizada, né? E a dignidade que aqueles atos precisavam estar revestidos, né? Para que alcançasse, para que subisse diante do Eterno como oferta agradável. Os rituais descritos nestes capítulos... Só um momentinho. Tá travando o meu mouse aqui. Os rituais descritos nestes capítulos nos trazem um notável sentido moral, vejam só, que é preciso entender se quisermos apreciar o valor justo do que está sendo disposto no livro de Vaikra, que quase sempre parecem ser de caráter por demasiado prático, né? Quando a gente lê, era só pegar um animal, né? Esfolar, matar, sacrificar, oferecer as partes, lavar as patas e tal. Mas, por mais que pareça algo de um caráter simplesmente prático, ele carrega consigo um valor altamente ético para todo o povo, né? Então, quando o Eterno orienta Moshe a escrever e registrar a sua Torá, nós temos aí todo esse contexto, né, trazendo um rumo para o povo. Então, o livro de Vaikra nos traz todo esse arcabouço, tá, de temas variados acerca da santidade. Já dos capítulos 17 ao 26, temos então o que é chamado de livro da santidade, o que se origina do fato de que na base de todas as disposições incluídas nesta parte do livro, né, nestes capítulos, está a santidade de Adonai, a consequente santidade dos sacerdotes e assim de todo o povo, como está bem descrito aí nesse texto que nós lemos do capítulo 19, quando o Eterno diz, né, diga para eles, santos vocês serão. Por quê? Porque eu sou santo. E a gente tem aprendido ao longo dos ciclos de estudo da Torá que para se achegar ao Eterno, né, ali no Mishkan, nós precisávamos, o povo precisava, e até hoje nós precisamos estar buscando santidade para nos achegarmos a Ele, né? Então, o que podemos depreender é que o livro não se trata apenas da santidade dos sacerdotes, tá? Dos Kohanim, mas de todo o povo, né? Trazendo assim uma elevação ao Eterno, trazendo como ponto base a santificação da vida, para que possamos nos aproximar da imagem, né, do nosso Criador, que é santo. O que todo homem conclui e traz consigo em sua alma, a imagem e semelhança do seu Criador. E assim podemos concluir então que o livro de Vaikra, ele contém não somente disposições minuciosas para sacrifícios físicos, mas também do sacrifício moral. Afinal, né, o pedido para o homem é de quê? Para santificar a sua alma. E isso exige de nós uma vida de uma moral ilibada. Ah, Daniel, mas como? É muito difícil, né? Nós temos aí o tempo todo 100% de santidade. Ok, a gente entende, somos humanos, né? A nossa humanidade muitas vezes ela está ali num nível de falha. Mas o que cabe a nós é não desistirmos da caminhada e ainda que a passos curtos, nós continuemos o nosso caminho de techuvá. E não olhando para trás usando o retrovisor, como bem diz a música do More Harmison, né?
Eu sigo no caminho de Techuvá sem retrovisor, deixando para trás as coisas velhas, né? Os paradigmas da mente que foram ali, ó, implantados por doutrinas errôneas acerca dos princípios de Adonai para a nossa vida. Então, vamos amar o livro de Vaikra. Por que não, né? Muitos desprezam o livro de Vaikra. Ah, esse livro sanguinário, esse livro tem muito sangue derramado, tem muito animal sendo morto. Mas tudo que o Eterno trouxe, né, propiciou para o seu povo, ali nos tempos primórdios do nosso povo, foi para que hoje, né, nós pudéssemos entender e pudéssemos seguir a nossa vida tendo um exemplo prático, né, e real, porque nós sabemos que toda a Torá ela é escrita em cima de fatos verídicos, né? Está aí esqueci o nome, a arqueologia, né, para demonstrar tantos fatos, a própria ciência, né, se dobrando ao poder criador de Adonai. Então, que o livro de Vaikra, a partir deste ciclo, se de repente a sua alma não tinha ainda se atentado, né, se porventura a sua alma ainda não tinha se atentado para a leitura de Vaikra, para este livro, que você então possa olhar de uma forma diferenciada para o livro de Vaikra, dando a ele o devido lugar no ciclo de estudos da Torá e também assim na sua caminhada diária, tá certo? Vamos então seguir. Deixa eu voltar aqui, só um momento, para a tela do slide. Então, concluindo essa introdução, nós temos aí também essa exigência de observarmos um caminho, né, de moralidade à luz da Torá, de acordo com a vontade do Eterno, nos levando a ofertar de nós para Adonai aquilo que é algo nosso, né, que é interior, ou seja, da nossa própria alma. Ah, Daniel, mas Moré Daniel, o que é que eu posso ofertar ao Eterno? Se você buscar, né, entender pelos meios dos princípios de Adonai, dos seus preceitos e regulamentos, você vai conseguir encontrar o que de melhor você pode entregar para o Eterno. São tantos dons, né, que o Eterno dispõe para a humanidade. São tantas potencialidades que nós podemos desenvolver. Ah, Dana, mas eu queria que você desse uma receita. Não tem receita, meu querido, tá? Não tem ingredientes marcadinhos, medidos com ml, gramas para que você entregue uma oferta ao Eterno. Mas existe o que vai dentro da alma de cada um de nós, da busca interior, da disposição de obedecer, da disposição de querer aprender para praticar. E tudo isto vai sendo colocado pedrinha em cima de pedrinha, pedrinha em cima de pedrinha. E nós vamos construindo uma alma alicerçada na rocha. E a seu momento, a sua alma vai entender e você vai saber, é nisso aqui que eu posso servir ao Eterno e dar o meu melhor, né? Nós vemos que na construção do Mishkan tinha trabalho para todos. Para os artesãos, né? Para quem doou, para quem participou da construção, para desmontar e levantar acampamento, tinha que ter as tribos que cuidavam, né, do levante e depois do desmonte do Mishkan. Então, há trabalho para todos nós no reino do Eterno.
Busque do Eterno, né, da sua Torá, e você encontrará o que de melhor você pode oferecer no seu interior. Então tá aí o tema, né, desta noite, deste recebimento de Shabat, deste Kabbalat Shabat, que estamos aqui juntos com muita alegria diante do Eterno. E aí uma tela bem simples, trazendo aí um contexto geral das ofertas ali, né? O sumo sacerdote ali diante do altar, do Misber. Os outros sacerdotes aqui, né? Trazendo alguns procedimentos para os sacrifícios. E aqui do lado, né? Nós colocamos os tipos de ofertas que podem ser realizadas, né? De animal, de vegetal. Então, ao longo da leitura, nós vamos entender melhor. Vamos então seguir? Vamos lá. Verso 1. Deixa eu pegar o marca-texto para facilitar, né? Eu espero que esse mouse me ajude, porque realmente ele hoje está oscilando muito. Então veja, já que de início, eu não sei se vocês perceberam, mas a letrinha Aleph, ó, tá vendo? O mouse não tá colaborando. Mas vamos lá. Deixa eu tentar pegar a caneta para facilitar a marcação. A letra Aleph, ela está escrita aqui, ó. Realmente, definitivamente. Pronto. Eu vou deixar assim essa marcação. Nós já podemos perceber aí, né, de início, que no fim da palavra Vaikra, a letra Aleph, ela está escrita como minúscula, né? Ela está num tamanho menor das demais letras, tá? E isto é um ponto que os sábios do nosso povo trazem aí duas lições para que nós possamos entender, né, o conceito dessa letra Aleph menor nessa palavra Vaikra. O primeiro deles, a primeira lição desse contexto é de que o prazer e a alegria, né, de oferecer algo deve ser ensinado às crianças, ainda que pequenas. Então, falar de oferta, né, falar de sacrifício para as crianças não tem que ser uma coisa pesada, né? Não tem que ser uma coisa, algo que remeta à tristeza, mas trazer para elas, desde a tenra idade, o entendimento de que oferecer algo ao próximo, né, ao amigo, e oferecer o que vai dentro de nós para o Eterno é algo nobre, né? É algo que dá prazer e alegria. E é assim que as crianças são ensinadas dentro do nosso povo. E elas começam a estudar a Torá justamente pelo livro de Vaikra. Olha só que interessante, né? Então essa letra Aleph menorzinha aí no final, ela remete para nós essa lição de que desde pequeno, né, nós possamos ensinar aos nossos filhos esta alegria de poder dar, tá? De poder doar algo, ainda que seja um brinquedo, um livro, né, uma vestimenta, mas que seja algo bom, né? Não é o resto do que ficou, um brinquedo quebrado, o carro faltando roda, a boneca sem cabeça, não. Um brinquedo bom, que ele sinta alegria em dividir, né? E a sua alma comece a entender desde pequena que ele está ali agradando ao Eterno com aquela ação. A segunda lição é que o Aleph, a letra Aleph, vale 1, né, no alfabeto hebraico, como a gente bem sabe. Para você que não sabe os números ainda, né, a gemátria das palavras, aqui no canal tem um curso gratuito de hebraico que você pode estar estudando de forma gratuita, tá?
Depois você procura lá no canal, na playlist Estudo do Hebraico, que você vai encontrar. Então, ele tem o valor 1, mas tem o seu devido valor, e mesmo sendo escrito menor, não deve ser desfavorecido no contexto. Então, apesar de estar escrito de forma pequena e só valer 1, ele tem o seu contexto totalmente valioso, porque sem um Aleph, muitas palavras não seriam compostas, né? Não seriam constituídas. Então, o Aleph, ele está aí contribuindo para o objetivo nobre da Torá, que é o ensino e a instrução para o povo do Eterno, assim como o livro de Vaikra nos traz. Então, o valor das coisas, né, muitas vezes, na maioria das vezes, o homem, o ser humano, ele aprecia o valor das coisas pelo tamanho dela, né, pela suntuosidade do que se vê, ou pela quantidade do que se tem. Mas Adonai, ele considera as nossas ofertas pelo sentimento empregado em cada uma delas, né? Pela intenção que vai na nossa alma. O Eterno sabe e conhece se aquela oferta ali, qual a presunção daquela oferta. Então, temos aí também este aprendizado, de forma que quando a intenção é boa, ela é transformada em ação. E isto gera um proveito, e o Eterno a considera como uma oferta praticada, né? Aquela intenção, aquela boa intenção transformada em ação, ela é considerada como prática diante do Eterno. Pois o homem só vê com os olhos, mas o Eterno é aquele que sonda e que conhece os nossos corações, né? Logicamente que nós estamos falando do coração de forma figurada, porque nós estamos falando de alma, né? Nós estamos falando que o Eterno conhece o que vai no interior de cada um de nós, e é exatamente aí na nossa alma onde residem os sentimentos e a intenção. Portanto, meus irmãos, o Aleph, mesmo escrito assim, de forma minúscula, nos traz a consciência dos nossos deveres e responsabilidades, para conhecer então os preceitos do Eterno para a nossa vida e nos aprofundarmos nos valores da Torá. Desde a tenra idade, né? Desde pequenos, como nós vimos na primeira lição que os nossos sábios nos trazem. Baruch Hashem, por isto, então veja que a letra Aleph, escrita pequenininha aí nesse início, tem consigo, né, todo esse contexto para que a gente entenda como é importante termos o Aleph aqui na palavra Vaikra. Então vamos agora à leitura, sem mais delongas, depois dessa introdução que trouxe uma amplitude, né, uma abertura maior para a nossa mente. Agora nós vamos adentrar a leitura, literalmente falando, do livro de Vaikra. Que o Eterno, na sua infinita graça e bondade, nos guie nesta leitura, para que juntos possamos então ouvirmos a sua voz e que a nossa alma seja elevada para mais perto dele. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno para todo sempre. Vejam lá, Vaikra 1, verso 1. Vaikra, né? A palavra é o nome da porção, né? Como geralmente nós vemos, a primeira palavra é o nome da porção. Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai, Elav, Meorel, Moed Lemor. E chamou Moshe e falou-lhe Adonai com ele. Desde a
tenda do encontro, dizendo. Veja, não podemos deixar de notar que o livro inicia com o Eterno chamando Moshe, né? E chamou. Então o Eterno está ali falando diretamente com este sábio homem que foi Moshe, né? Esse grande referencial de liderança para a humanidade. Então, de início, já temos aí o Eterno chamando Moshe e falando diretamente com ele. Do local de onde? Da tenda do encontro, né? O Hel Moed. E aí, o verso 2 diz o seguinte: Daber el Bnei Israel, ve'amarta alechem, Adam ki ikariv, miken korban. Lembra da palavra korban que nós falamos, né? Que traz aí na tradução oferta. Korban la Adonai, mi habakar, umin hatson, takiruvu et korban hem. Fale aos filhos de Israel e diga-lhe: quando algum de vocês trouxer uma oferta, ou seja, um corban para Adonai, o animal deverá ser ofertado, o animal a ser ofertado deverá ser do gado ou do rebanho. E aí é interessante percebermos que esta oferta, né, que este corban, ele deveria ser do gado. Nós estamos tratando o quê? De bois e vacas, né? E de rebanho, ovelhas e cabras. De modo que a oferta, ela deveria, né, ela precisaria vir de algo pertencente ao ofertante. Não de algo adquirido de forma errônea, né? Não algo adquirido de forma surrupiada, roubada, de forma mais clara falando. Mas algo que fosse dele, né? Que fizesse sentido para ele trazer aquela oferta. Ainda que fosse preciso ele adquirir aquele animal, se ele não tivesse um animal dentro dos parâmetros que deveria ser, ainda que ele adquirisse, mas teria que ser dele, né? Então a gente vê que a oferta, ela precisaria partir de uma entrega individual e pessoal, como ainda hoje é nos nossos tempos. Por que não? Mesmo não tendo sacrifício de animais, quando nós ofertamos algo do nosso tempo ao Eterno, né? Quando nós damos a Ele a nossa obediência aos seus mandamentos, essa decisão, ela é pessoal. Ainda que estejamos juntos, né, de outros irmãos, como estamos aqui neste momento de forma online, ainda que alguns estejam aí de forma física juntos, né, reunidos nas casas, mas o que vai trazer a atenção de Adonai para você é o que vai dentro da sua alma. Não é o que vai dentro da alma do outro, né, do vizinho, mas é o que vai dentro da sua alma e que precisa estar ali de forma espontânea. Então, de nada, né, terá serventia uma oferta que não faz sentido ofertar. Como assim? Esse é o objetivo do sacrifício. Não era apenas matar ou degolar um animal, mas aproximar-se do Criador, né? Aproximar-se do Eterno por meio da redenção daquele sangue inocente que estava sendo derramado ali sobre o altar,
Entende? Então, antes que a gente possa prosseguir para o próximo slide, fica aí estes aprendizados para nós, já nos versos 1º e 2º do livro de Vaikra. E se você bem prestou atenção, na primeira linha deste slide, no primeiro verso, nós temos 4 letras marcadas em tom destacado de vermelho. E aí eu creio que alguém já deve estar dizendo no chat, é um selo do Eterno. É exatamente isto, um selo do Eterno, onde de 8 em 8 letras equidistantes temos formado o tetagrama do seu nome, né? Yud, Re, Vav, Re. Então, aqui, ó, Yud, Re, Vav, Re. Então, quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 em 8 letras, nós temos aí a formação do nome de Adonai, nos mostrando assim que é Ele quem guia o seu povo. É Ele quem chamou Moshe. Foi Ele que escolheu os Leviim, né? Da tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes. Foi Ele que guia todo o livro de Vaikra, chamando o seu povo à santidade. É Ele quem nos sustenta no nosso dia a dia, para que possamos cumprir o nosso alvo, que é viver para a sua santidade, para adorar o seu nome. Está aí este selo deixado por Adonai no primeiro verso, né? É literalmente o Eterno chamando a Moshe. E hoje nos chamando a mim e a você, para que nós possamos então prosseguir na nossa caminhada de Techuvá. Baruch Hashem, vamos seguir que a hora está passando, né? Então veja aí, verso 3. Olá é aquela oferta que sobe, né? É o holocausto. Olá, korbanô, mi rabakar, zahar tamim. E aqui, rivenu, el petar. Petar, a entrada, né? Ohel moed, ou seja, a entrada da tenda do encontro. E kariv oto, lirtisino, lifinei Adonai. Caso sua oferta seja uma oferta queimada de gado, ofereça um macho sem defeito. Traga-o à entrada da tenda do encontro para ser aceito por Adonai. Então veja, o Eterno já está delimitando como deve ser esse korban, né? Como deve ser essa oferta, como deve ser esse sacrifício. E ele teria que ser um animal sem defeito, né? Um animal puro, tá? Verso 4. Vesamar yado al rosh haolá venirtissá lo lechape alav. O ofertante porá a mão sobre a cabeça da oferta queimada, e ela será aceita em seu favor. Para o quê? Para fazer expiação por ele. Então nós temos essa ilustração, né, deste homem aí, impondo as mãos sobre a cabeça deste animal, né, desta ovelha ou deste cordeiro. Ao lermos então estes versos, vemos claramente o quê? Que a vida está no sangue, né? Pois a imposição da mão sobre a oferta traz essa identificação, traz essa transferência da transgressão que foi cometida, para que então pudesse haver a redenção. De forma que chegamos à conclusão que aprendemos ao longo dos estudos, que toda alma que pecar, essa morrerá, né? Lá desde Bereshit. O Eterno, por sua infinita graça e amor, ele traz, né? Ele permite ao ser humano substitutos
que paguem com o seu sangue o pecado que foi por ele então cometido. Contudo, esses corban, né, esses animais, eles precisariam ser animais pacíficos, né? Animais limpos, animais que nunca se alimentaram de carne, nunca se alimentaram de outros animais. Ou seja, era a literalidade de uma oferta pura, imaculada, para que então, com essa mesma estrutura lá do Gan Éden, né, este animal pudesse trazer a inocência de uma vida pura diante do Eterno. E só assim este animal, né, surtiria, podemos assim, essa oferta surtiria este efeito de subir quando fosse queimada diante do Eterno com um aroma agradável, né? Uma oferta que traria ali a redenção diante daquela alma, diante daquele homem que estivesse oferecendo, daquele indivíduo do povo, mas uma oferta que também precisaria ter os pré-requisitos dados pelo Eterno, porque do que adiantaria você levar diante do sacerdote um animal defeituoso ou um animal que não fosse macho, né? Como está solicitado aí pelo Eterno. De início, já estaria desobedecendo a uma norma que o Eterno trouxe para a oferta, de forma que essa oferta não seria nem realizada, né? Penso eu que o sacerdote já descartaria ali mesmo, digamos ali na pré-triagem, né? Na entrada do Mishkan, se é que podemos dizer assim, mas só ilustrar de forma ilustrativa para a gente poder então absorver melhor. Tá? Então, para que esta mão, como este homem, né, está aí com a mão sobre a cabeça do animal aqui, para que esta mão pudesse acontecer, era preciso o quê? Preciso reconhecer o pecado, a transgressão cometida, desejar ser remido daquela transgressão. Então, desejar a remissão, escolhendo então um substituto sem defeito, para que o seu sangue fosse então derramado em seu favor. Se dirigir até o Mishkan, veja que tem um passo a passo, né? Não era de qualquer forma que se fazia uma oferta. Se dirigir até o Mishkan, se apresentar diante do sacerdote, colocar a mão na cabeça do substituto e aí então confessar os pecados cometidos, transferindo para aquele animal então as transgressões cometidas, né, ali diante do Eterno. E aí o ofertante imolaria, degolaria aquele animal e os sacerdotes então, né, fariam ali todos os procedimentos, como a coleta do sangue, borrifar ao redor do altar, como nós vamos ver nos versos posteriores, né? Tiraria o couro, né? Faria ali a esfoliação, tirando o couro, e aí vinha a parte de cortar os pedaços, né? Tirando as entranhas, lavando com água, os sacerdotes acendendo o fogo no altar, né, colocando a lenha, o fogo. E aí, então, a oferta era queimada e subia até o Eterno, né, com um aroma agradável, ou seja, com um aroma fragrante. E aí, com essa entrega, né, voluntária e sincera, o Eterno concedia o perdão para aquele indivíduo. Verso 5. Veshahat et ben Rabakar lifnei Adonai Vehikiruvu binei Aharon ha-Kohanim et Hadam Vezarku et Hadam ve Ramisbe al Ramisbeach, né? Saviv Asher Petar Ohel Moed.
e ele abaterá o novilho diante de Adonai. E os filhos de Aharon, os Kohanim, ou seja, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles borrifarão o sangue à volta, né, ao redor do altar, que está à entrada da tenda do encontro. E aí nós vemos essa ilustração, né? Aqui, ó, tá a pessoa com o corban, né? Aqui o altar na entrada, né, da tenda do encontro. Então, o Eterno traz aí todo esse passo a passo, né? Instruindo então os Kohanim, os sacerdotes, para atuarem como mediadores, né? Lidando ali com o sangue do animal, mas tudo dentro das normas que o Eterno deixou para cada um tipo de oferta, tá? E aí esse altar na entrada do tabernáculo, né? Na entrada da tenda do encontro, ele traz para a gente o aprendizado e o ensino de que o caminho para chegar até Adonai exige o quê? Purificação e sacrifício. Ah, Daniel, então quer dizer que a partir de agora eu vou ter que viver me sacrificando? Meu amado, aí eu lhe faço uma pergunta. Quando nós escolhemos, né? Quando nós optamos, quando nós direcionamos as nossas escolhas e decisões para obedecer o Eterno na nossa vida diária, isso não é um tipo de sacrifício? Porque muitas vezes nós estamos em alguns contextos coletivos, né? Seja no nosso ambiente de trabalho, seja dentro da nossa família, seja na circunvizinhança. E aí, naturalmente, chegam para nós algumas situações em que as pessoas vão interpelar, as pessoas vão tentar lhe convencer a se submeter, né? As pessoas vão fazer de tudo para que você sucumba à desobediência em relação à Torá de Adonai. Mas aí a gente, nós, eu, você, escolhemos pela obediência, que é uma das coisas que nós muito vemos aqui no chat, né? Alguns relatos das pessoas falando acerca disto. De que muitas vezes dentro da própria casa, da própria família, né? Sofrem aí as injúrias, as calúnias, né? As caçoações, não sei assim que pode se falar, aqui em Maceió é mangação, né? Tem uma mangação, ou seja, caçoou do outro, tá? O Daniel agora com a história de Torá, tudo dele é Torá, deixa ele, não quer comer, não coma não, meu amigo, eu sei que eu vou comer. Os outros falando, né? Deixa ele, que ele agora é torado. Baruch Hashem. Que seja, né? Ainda que não torado no físico, mas torado na alma. Entendeu? Na mente, nas ações do nosso dia a dia. E assim nós vamos seguindo, fazendo os nossos sacrifícios diante do Eterno. Entende? Como isto é aplicável para a nossa vida diária e para a vida que temos hoje. Então não existe para mim essa história de Velho Testamento. Ah, nós estamos no tempo da graça. E debaixo da graça a lei não abunda, né? Muitos dizem isso. Mas aí a pergunta que fica é: como se chegou na graça sem se passar pela instrução, pela obediência? O próprio Yeshua obedecia a Torá, né? Então, abra os olhos, se permita que o livro de Vaikra traga essa abertura nesta noite de Shabat para mim e para a sua mente, de que nós precisamos viver buscando a santidade do Eterno. Então, o altar Hamizbear, ali na entrada da tenda do encontro, para que o sangue fosse derramado, né?
ali à sua volta, e a oferta queimada nos traz e nos remete para um caminho de purificação e sacrifício. Baruch Hashem por isto. Verso 6. Verifishit et haolá venitar otar lintareha lintareia, né? Reia. Tirarão o couro da oferta queimada e a cortarão em pedaços. Vejam, a pele, ela não era queimada, né? Então tinha aí essa ordenação do Eterno. A pele não era do animal, não era queimada, pois o Kohen poderia ter a pele daquele holocausto, né, daquele olá, daqueles holocaustos, daquele sacrifício, ele poderia ficar para ele, como está registrado em Vaikra 7, na próxima versão. Nós vemos aí também essa instrução. Podemos também, então, entender e aprender de que a pele não era queimada, pois o sacrifício simbolizava purificação e não destruição, né? Então, o animal tinha as partes que eram queimadas, o Eterno sabia, e aí ele prescreveu e descreveu exatamente as partes que deveriam ser queimadas para que subisse diante dele. Então, a pele era um dos órgãos que não era queimado. O processo, né, dessa divisão, de cortar em pedaços, né, reforça que o serviço ao Eterno, ele requer organização, atenção aos detalhes. A Torá traz seus detalhes, suas minúcias. E muitas vezes no nosso dia a dia, às vezes, né, o sistema que rege o mundo tenta nos engordar pelo que é visto no todo, de uma visão macro. Mas nós precisamos andar com os nossos olhos abertos para também aquilo que é micro, para aquilo que está abaixo, né, para aquilo que está abaixo de nossos pés. Para que então os nossos olhos sejam guiados à luz da Torá e nós possamos cumprir aquilo que o Eterno nos pede para cumprir. Verso 7. Venatinu binei Aharon hakohen esh al hamizbear veahur etzim al haesh. Os descendentes de Aharon, o Kohen, acenderão fogo sobre o altar e arrumarão a madeira sobre o fogo. Então, é exatamente o que estes sacerdotes estão fazendo aí, né? Olha ali, um colocando a madeira e o outro arrumando ali a lenha, né? Para que este fogo fosse totalmente, como é que eu posso dizer? Constituído ali. Então, o fogo e a lenha garantiam que o sacrifício fosse queimado por completo, simbolizando uma entrega total a Adonai. Então, era preciso fazer todo esse procedimento com a oferta, né? Cortar os pedaços e aí, então, com o fogo aceso sobre o altar, era arrumado sobre a madeira. Ve'ahur binei Aharon hakohani et hanetehim et harosh ve'et hapader al haeftisim asher al haesh asher al hamizbear. Os filhos de Aharon, os Kohanim, arrumarão os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a madeira que está sobre o fogo do altar. Então veja, mais uma instrução detalhada aqui do Eterno. A cabeça e a gordura são citadas nesse verso, né, como ele fala aqui, a cabeça e a gordura. E aí
É porque tinha ali um lugar especial, né? No altar, indicando que a oferta deveria ser, naquele momento, daquelas partes integral do que fora colocado sobre o altar. Então, os órgãos, né? E as partes que deveriam ser consumidas deveriam ser arrumados, né? Não jogado de qualquer forma sobre o altar do sacrifício, mas arrumados, assim como a madeira também era arrumada. Veja, tudo tem uma sequência de ordem. E aí o verso 9 diz: Vekirbo uherav irhatz bamaim vehikitir hakohen et hakol hamishbear olá as ish, né? Olá ishe rear nihoar ladonai. As entranhas e partes inferiores das patas serão lavadas com água, e o Kohen queimará totalmente sobre o altar, como oferta queimada. Trata-se de uma oferta feita pelo fogo, com um aroma fragrante para Adonai. Então veja, tudo traz aí o sentido da pureza, né? Quando ele fala, as partes inferiores serão lavadas com água. Então isso nos traz essa lembrança de pureza, de santidade. Uma vez que são os pés, né? Os pés que conduziam aquele animal. Então, naturalmente, tocavam o solo e estariam naturalmente sujos, mas para que subissem até o altar e para que fossem sacrificados diante do Eterno, precisariam estar com estas patas lavadas e limpas. E aí, como uma oferta queimada totalmente diante do Eterno, subiria com um aroma fragrante, ou seja, um aroma agradável, ou seja, um sacrifício que não se tratava apenas de algo físico, né? Mas de um serviço de adoração que ligava o ofertante ao Eterno. E aí vem o verso 10. Ve'in min hatson korbanô mi haksavim o mi raizin leolá zahar tamim e aqui rivenu. Caso sua oferta seja de rebanho, quer de carneiros, quer de cabritos, para a oferta queimada ofereça o quê? Um macho sem defeitos, zahar tamim, um macho sem defeito. Então o sacrifício do rebanho está aí, bem descrito e delimitado. Era uma opção, né? Além dos bois aí, permitido então que as pessoas com menos recursos pudessem também ofertar e trazer o seu sacrifício diante do Eterno, ou seja, trazer o seu corban diante do Eterno. Inicialmente nós vimos de gado, agora uma oferta do rebanho. E o verso 11 diz: mate-o do lado norte do altar, diante de Adonai, e os filhos de Aharon, os Kohanim, borrifarão o sangue à volta do altar. Corte-o em pedaços, e o Kohen os arrumará com a cabeça e a gordura sobre a madeira que está sobre o fogo do altar. De novo, né? Ele nos já havia dito, mas o Eterno, como nós temos aprendido ao longo dos estudos na Torá, ele usa mesmo de repetição, para que o homem entenda, né? Para que não haja desculpa alguma de que ele falou uma só vez e eu não entendi, né? Às vezes, alguns filhos querem justificar suas desobediências diante dos pais com esse subterfúgio, né? Mas o senhor falou tão rápido que eu nem entendi.
E aí o Eterno, conhecendo a humanidade que ele mesmo criou, ele usa de repetição. E eu afirmo, não é vã repetição. De uma repetição apropriada, sempre que preciso, para que o homem possa então assimilar e ter chances e mais chances de tomar o seu caminho de volta e retornar para o Eterno. Então não bastava, né, apenas pôr a lenha sobre o altar. Era preciso fazer o quê? Atear o fogo e só então colocar o corban ali em cima, com o fogo já queimando. Assim somos nós no nosso dia a dia. Quem consegue, né? Quem consegue perceber isto no nosso dia a dia? Não basta apenas termos a intenção de obedecer, né, aos mandamentos do Eterno, mas é preciso ter a atitude, é preciso agir, é preciso ter a ação de praticar. E então romper com o conhecimento teórico da Torá e agir pondo em ação toda a instrução adquirida a cada porção. Estamos na porção 24. Né? Daqui a pouco já vamos para 25, são 54 porções. E a cada porção, a cada estudo, a nossa alma vai sendo alcançada pelo favor do Eterno, pela sua manifestação de ensino, de instrução. E o que cabe a nós é rompermos com esta teoria, né? Rompermos com esta teoria. Nós precisamos sair do teórico e partirmos para o que é prático. Então, meus irmãos, precisamos, né, romper aí com a teoria partindo para a prática. Ele lavará as entranhas e as partes inferiores das patas com água, e o Kohen oferecerá tudo isso e queimará sobre o altar como uma oferta queimada. Trata-se o quê? De uma oferta feita pelo fogo com um aroma fragrante. Veja, de novo, né? Nós temos aí esse aroma que o Eterno pedia do povo, pedia para o sacerdote. E quando nós falamos o que é fragrante, não é flagrante, de quem pegou alguém no flagra, não. É fragrante. É algo que exala um bom cheiro, né? É algo aromático, é cheiroso, é perfumado. Então, olha só, uma oferta para o Eterno, para a remissão do pecado, né? Deveria ser uma oferta fragrante, ainda que com derramamento de sangue. Como, né? Completa as coisas do Eterno. Ah, Daniel, me explique melhor. Um animal sendo ali sacrificado, o sangue sendo derramado, porém todas as suas partes inferiores, as entranhas, tudo lavado, né? Então o sangue já tinha se ido ali. Não estava mais com aquele cheiro fétido de algo que está com sangue pedrado ou coagulado. Entende? E muitas das vezes no nosso dia a dia nós queremos praticar a Torá e obedecer ao Eterno, trazendo isso para o nosso dia a dia, como que querendo fazer de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Como que querendo praticar a Torá do Eterno a bel prazer. Eita, me lembrei que hoje é Shabat. Peraí, que eu vou ver aqui se dá para fazer. Ah, quando eu chegar em casa, eu faço uma comida, amanhã eu não ligo o fogo. Ora, o Shabat se inicia ao pôr do sol da sexta, então não se liga mais o fogo. A não ser que seja um caso de vida ou morte e você precise alimentar alguém com um alimento sólido, né, com um alimento quente, para que aquele organismo seja ali abençoado. Então, tem os meandros e as coisas minuciosas da obediência à Torá do Eterno no nosso dia a dia. Continuando,
Aí no verso 14, né? Ve'im min ha'of, olá, de novo, né? Olá, a oferta queimada. Olá, korbanô, lá Adonai. Ve'hekriv mi hatorim, o mimbinei. Raioná é pomba. Ete korbanô. Caso sua oferta a Adonai seja uma oferta queimada de pássaros, ofereça uma pomba ou um pombinho. Então veja que aí temos outra possibilidade de oferta, né, de sacrifício, de trazer ali diante do Eterno uma oferta de aves, garantindo assim que até os mais pobres, né, ou seja, os menos favorecidos, pudessem participar deste momento de remissão e de redenção ali diante do Eterno. O Kohen, o sacerdote, o levará ao altar, destroncará a cabeça do pássaro e o queimará sobre o altar. Seu sangue deverá então escorrer pela lateral do altar. Removerá o papo e as penas do pescoço e os descartará na pilha de cinzas a leste do altar. Então veja que o sacrifício, né, para uma oferta de ave tinha ali um procedimento específico, já diferenciado do procedimento para o gado e o rebanho, né, nos mostrando que ainda que fosse um animal de pequeno porte, como é o pombo, né, a pomba, deveria então ser feito exatamente da forma como ele ordenou. Ele o manterá aberto com a asa de cada lado, mas sem parti-lo ao meio. O Kohen, o sacerdote, o queimará sobre o altar, sobre a madeira que está sobre o fogo, como uma oferta queimada. Trata-se de uma olá, né? De uma oferta feita pelo fogo, com um aroma fragrante para Adonai. E aí nós encerramos então a leitura do capítulo 1 do livro de Vaikra, né, com todos esses meandros aí, com todos esses parâmetros acerca dos sacrifícios do gado, do rebanho, e agora com esse sacrifício também de pássaro, trazendo para nosso dia a dia os aprendizados que foram falados. Mas antes de a gente se encaminhar para Bikat Kohanim, eu quero ler com vocês um texto que está em Salmos, para que a gente possa finalizar e arrematar este momento do recebimento do Shabat. Vejam, Terrilim 40, Salmos 40, é um salmo que nos traz um texto de um momento ali de David Meller, né, do rei Davi, onde ele agradece ao Eterno por o atender, por o livrar e o colocar num lugar seguro. E aí então ele louva ao Eterno. Mas contudo ele reconhece neste salmo o valor da verdadeira oferta, do verdadeiro sacrifício a Adonai. Vejamos então, nós vamos ler dos versos 6 ao 9. Vamos iniciar então a leitura pelo verso 6. Quanto tu tens feito, Adonai meu Elohim, tuas maravilhas e teus pensamentos me sobrevêm. Ninguém pode comparar-se a ti. Veja, ele louvando ao Eterno, enaltecendo, elevando, né, o nome do Eterno. Ninguém se compara ao nosso Elohim. Proclamarei tuas obras, falarei sobre tuas maravilhas, mas há muito para falar. Ou seja, ainda que a gente reconte os feitos do Eterno sobre nossas vidas, são inúmeras as bênçãos que nos alcançam diariamente, né? Zevá u minha, lembra? Minha, oferta de grãos. Lo ha fatsatá, osnaim
caritali, olá, vá atá, lo, shal atá. Sacrifícios e ofertas de grãos tu não queres, de ofertas queimadas e ofertas pecaminosas. Não precisas. Peraí, deixa eu apagar que o negócio ficou feio. Viu? Olha, é o mouse que não está obedecendo ao comando. Mas enfim, veja o que ele diz. De ofertas queimadas e pecaminosas, não precisas. Em vez disso, tu me destes ouvidos abertos, né? Então, veja que o salmista Davi, ele nos traz esse aprendizado de que as ofertas, ainda que sigam, né, as normas que o Eterno deixou, elas precisam ser verdadeiras. Ofertas que saiam do fundo da alma do ofertante, para que não se torne uma oferta pecaminosa, uma oferta de cumprir tabela, né? Ah, todo mundo sabe que eu pequei, então eu vou lá diante do sacerdote com esta oferta, faço o sacrifício e vou ficar redimido diante do corrente da sociedade. Mas o Eterno conhece o que vai no íntimo da nossa alma e ele sabe se aquela oferta foi queimada de forma verdadeira ou não, ou se tornando uma oferta pecaminosa que não seria aceita. E aí ele diz, mas em vez disso tu me destes ouvidos. E aí ele diz no 8, então eu disse, aqui estou, Adonai, aqui me achego. Nos rolos de um livro está escrito a meu respeito. Então, ele reconhece, né, que no rolo do livro da vida estão as nossas atitudes. E o Eterno sabe de todas as coisas. E aí ele diz, Laçote retzonecha Elohai ha-fa Tisiti vetoraterra betor meai, né? Meai fala de meu interior. Também pode ser traduzido para minhas entranhas. E aí ele diz, cumprir teu desejo, meu Elohim, é minha alegria. A tua Torá está no fundo do meu coração. Baruch Hashem, por isto, então que este verso, né, de Terrilim 40, ele soe nesta noite de Shabat dentro de nós. E dentro de todo esse contexto que nós aprendemos de oferta, nós possamos nos atentar para o que temos ofertado ao Eterno na nossa vida cotidiana. Não apenas nas festas, né, como está aí se aproximando mais uma grande festa, mais um grande moedim do Eterno, um grande encontro marcado, além deste que nós nos encontramos aqui a cada sábado, né, no Shabat, mas nós estamos nos aproximando de uma festa que é por demais prazerosa celebrar. E que muitos já sabem, né? Porque quem está atento para o roteiro distribuído no Telegram aqui do canal desde o início, na virada do ano, do calendário judaico, sabe que nós estamos nos aproximando agora da festa de Pessah. E assim nós possamos dizer como David de Melech, cumprir o teu desejo, meu Elohim, é minha alegria, pois tua Torá está no fundo do meu coração. Baruch Hashem. Então eu quero rapidamente trazer para vocês aí os lembretes da festa de Pessah. Tá vendo aí? Nós vamos ter um estudo introdutório, preparatório aqui, ó, no dia 8, tá? Então, no dia 8, nós teremos 8/4, ou seja, na próxima terça-feira,
nós teremos estudo. Então, se prepare, se agende para que você possa participar desse estudo e entender melhor a festa de Pessa. Nós estamos aqui no ano de 5.785 e, como nós bem sabemos, esta festa ela está junta com a festa de Matzot, que são as festas dos pães ázimos, né? Dos pães sem fermento. Então, na noite de Pessa, no pôr do sol do dia 12, nós estaremos celebrando a Pessa, né? Eu não vou me delongar aqui porque no estudo Moré Marcos Felipe vai se aprofundar no conceito de Pessa, tá? Mas é a primeira noite da festa. Então, do pôr do sol do dia 12 ao pôr do sol do dia 13, Pessa. Aliás, no pôr do sol do dia 12, na primeira noite, Pessa. E aí depois vem Matzot ali, ó, coladinha de mãos dadas, até o pôr do sol da noite do dia 19 do 4, ao fim do ciclo dos 7 dias, tá certo? Então, está dado aí o recado, e aí eu deixei aqui até o meu matizar para mostrar, né? Nós já garantimos a nossa caixa de matizar. Olha só. Baruch Hashem por isto. Baruch Hashem. Então, chegou hoje. Olha que bênção, né? Obrigado, Matheus, lá de Fortaleza, da livraria Errat, que muito nos atendeu aí, né? Com toda a sua atenção, muito atencioso. Muito obrigado, meu irmão. Que o Eterno te abençoe. E aí já garantimos a nossa caixa de matzá para celebrarmos aqui em família e com os amigos de Techuvá de Maceió a nossa festa de Pessa. Então, a gente se prepare para que na noite do dia 12 você também possa estar junto conosco, tá? Ah, Daniel, mas não vai dar tempo de eu comprar o matzá. Existem algumas receitas aí na internet, desde que você cumpra, né, o tempo certinho para que o pão não fermente, você consegue fazer em casa também. Baruch Hashem por isto. Vamos agora para Birkat Kohanim com o nosso querido Yosef Torres e logo depois música final escrita em Zerariá com o nosso querido Moré Raimson Ramos Correia. Vamos lá? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda Shalom.
paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai, Bishem Yeshua HaMashiach, o ungido do Eterno para as nossas almas. Shabbat Shalom Lekulam, Lehitraot, se o Eterno assim nos permitir, nos encontraremos logo amanhã, né, de manhã, um pouco mais ali, 10h15, por volta desse horário. Você fica ligado no canal que nós sempre liberamos o link do estudo lá, tá certo? Então, meu toda rabá por este momento de compartilhar esse recebimento do Shabat com você. Que o Eterno te abençoe aí junto da sua casa, da sua parentela, talvez junto dos seus amigos, e que tenhamos um Shabat de bênção, de muito aprendizado e de elevação da nossa alma para Adonai. Lehitraot, Shabbat Shalom. Fiquem agora com Moreheimson, Zeharia. Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, Hashem Melech, Hashem Allah, Hashem Yiro, Leolam Va'ed, V'chayar Hashem Melech. אחד ישמו אחד והירא השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נאי 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 והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ישמו אחד אוי נרנאי 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 nine 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 Hashem Melech
la 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 la